toda tarde. Oferecimento. Grupo AA, loja exclusiva New Móveis planejados em 3 endereços para você. Telefone 15 3318 1001. E Pizzaria da Rita. Você escolhe o local e nós levamos a pizzaria até você. 9707-3575. Muito boa tarde nesta quarta-feira maravilhosa a todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso programa e hoje nós vamos falar de maquiagem. Vocês sabiam que para fazer uma maquiagem bacana, vocês utilizam aproximadamente 14 pincéis? É bastante, né? Mas a gente vai aprender os truques. Ainda vamos falar de culinária, um tomate marinado que serve de salada, de entrada, vai bem também no macarrão. E também obesidade infantil, que é um tema que não para de crescer. Infelizmente, os dados são alarmantes. Tudo isso nós vamos conversar no nosso programa toda a tarde de hoje, que começa logo após o intervalo. É isso aí, agora nós vamos te dar alguns truques de maquiagem. Vamos falar especificamente dos pincéis. Para isso nós recebemos aqui nos nossos estúdios o maquiador, cabeleireiro e o mega profissional Michael Santos. Olha só isso. Hoje nós estamos aqui nos nossos estúdios para te dar dicas muito legais de pincéis de maquiagem. Para isso eu estou aqui com o Michael Santos. Tudo bem, Michael? Tudo bom. Olha, excelente agora com você, porque antes da gente começar a gravar, ele já estava me ensinando algumas coisas e eu fiquei impressionada de como a gente não conhece nada do assunto, pelo menos eu não. Quantos pincéis você me mostrou ali, mais ou menos? 14 pincéis diferentes. 14 pincéis diferentes e você usa todos em uma maquiagem? Todos. Alguns mais de um. Alguns pincéis é necessário que nós tenhamos mais de um. Nós estamos aqui com a Vitória, que vai ser a nossa modelo, né, Vitória? E o Michael vai começar a maquiagem, então. Primeiro pincel, Michael, qual é? Primeiro pincel, Tati, é o de base. Base. Este tem algo para explicar pra gente especial? Temos dois pincéis aqui diferentes para ilustrar. Esse é mais macio, esse é mais firme, mais durinho. Qual é o ideal seria este, o mais durinho. Exatamente. Bem achatado, durinho, firme, que é para ter uma aplicação mais precisa. Certo. Com este pincel nós conseguimos aplicar o produto. Entendi. Sempre pedacinho por pedacinho do rosto, sem fazer aquele famoso pontinho, cruz e espalhar. Não faz aquilo? Não faz aquilo, jamais. Depois temos um próximo pincel, que também é usado para base e para pó, usado muito no HD hoje, é este pincel aqui, que trabalhamos sempre com a parte superior dele, ele é muito leve, pode passar a mão. Nossa, o que eu faço com ele? O cegas dele é muito leve, a gente usa ele para dar um polimento na pele, para dar um acabamento mais natural. Ele consegue fazer com que essa base penetre melhor em poros mais dilatados, linhas mais finas de expressão, ou até mesmo pegar mais um pouquinho de base e criar uma segunda camada de produto na pele com uma leveza incrível, sem deixar marca, sem deixar aquele aspecto pesado. Depois temos aqui o pincel de pó. Eu aconselho sempre o pó mineral. Pó mineral. Não pó compacto. Pincel para pó mineral, o ideal seria assim, nem tão grande, nem muito pequenininho, achatado, mas com muitas cerdas. Dou algumas batidinhas, tiro um pouquinho de produto na tampinha, põe um pincel aqui, faço movimentos circulares, pressionando, o produto entra todo no pincel, não fica marca, não vai marcar a pele, movimentos circulares, eu aplico esse pó. Nossa, como a gente faz errado, né? Muita leveza, ó. Uma textura legal na pele, natural.
E depois que eu passei o pó mineral, que eu espalhei, você tá pegando qual pincel? Vamos usar o pincel de blush. Ah, blush. Blush é um grande problema em relação ao pincel. O pincel nunca pode ser fino, aqueles pincéis de tojinho de bolsa, tem os pincéis de blush muito pequenininho, muito fino. Não dá certo, né? Ele marca muito o rosto, ele faz um risco, como esse daqui, não é legal. O ideal seria este tamanho, bem macio, com muitas cerdas, fofinho. E grande, né? Grande. A aplicação do blush nunca pode ser feita com o pincel assim e marcando, riscando com vai e vem. Bate o pincel de lado no produto, sempre tira o excesso do produto na mão, nunca daqui direto pro rosto. E aí que marca, a gente nunca mais consegue tirar essa marca. Pincel em pé, dando suaves batidinhas, subindo e descendo. Ai, sempre legal. daqui pra cá, mais largo e afinando. Certo. Depois do blush. Eu tenho aqui o pincel chanfrado facial. É um pincel chanfrado grande, também tem vários tamanhos, vários tipos desse pincel. Os menores servem para fazer nariz, os maiores testa, maxilar. Esse pincel a gente usa para fazer a correção facial, afinar nariz, diminuir testa, definir maxilar, disfarçar a papada. No caso dela não precisaria, né? Mas assim, o que você vai fazer? Bem pouco. No caso dela, nós poderíamos fazer aqui, só para dar um exemplo. Uso sempre um pó mais escuro, o mesmo pó que eu usei no rosto, a mesma marca. Tá. Um mais escuro, tiro o excesso. Aqui eu poderia fazer, por exemplo, vou fazer uma lateral do nariz. Aí afina? A gente dá uma escurecida, como a regra, né, de colorimetria, o que é escuro diminui, o que é claro aumenta. Se eu escureço as laterais do nariz, eu automaticamente suavizo, disfarço as abas, ilumino o meio do nariz, o nariz fica mais fino e arrebitadinho. Ah, que lindo! E qual a durabilidade de um pincel quando eu compro, hein? O pincel ele não tem uma vida útil muito longa, até porque nós precisamos lavar muito o pincel. Ele tem necessidade de ser lavado, porque ele acumula muita sujeira, bactérias. Então, vamos colocar assim 1 ano. 1 ano. É um tempo legal para durar um pincel. E toda vez que eu uso, eu lavo? Não. Não? Não. Já vou lhe mostrar como é que a gente lava esses pincéis. Só vou lhe mostrar o dos olhos antes, que é outro pincel também. Ah, nossa, esse tem mais variação aqui. Qual que não serve? Esse aqui é uma esponjinha, é o mais usado porque é o que vem em estojos, em kits de sombra. Sempre vem um pequenininho dele. Não, então, não presta. Jamais. Jamais. Esse pincel aqui também não é legal. Ele é macio, fofinho, bonitinho, muito gostoso de sentir a textura das cerdas dele. Mas também não? Mas ele faz muita sujeira. Enquanto você está aplicando aqui, ele está jogando a sombra aqui. A gente aplica a sombra daqui para cá. Quando você está aplicando aqui, ele está jogando sombra aqui ou vice-versa. Ai, socorro, então não. Ele não tem uma precisão legal na hora da aplicação. Tá. Esse serve? Esses são os ideais. Firme também, achatadinho, durinho. Tem uma aplicação bem precisa. Ele não é mole, ele me dá uma certeza de onde realmente está pegando o produto, está pigmentando na pele. Entendi. Não faz sujeira como esse daí faz. Então. Temos um outro pincel que a gente usa também ainda na pigmentação, né, na sombra, que é o pincel gota. Ele tem a forma de uma gotinha. Uma gotinha mesmo. Ele serve para esfumar, para tirar a marca que fica quando a gente aplica. Toda a marca interna da maquiagem, o que é feito aqui dentro, a gente tira a marca com esse próprio pincel. Essa marca aqui em volta, aqui em cima, a gente usa esse pincel chamado gota, com movimentos leves, e ele faz o esfumado bonito sem deixar marcado a sombra. Tenho 2 tamanhos diferentes aqui. Eu particularmente prefiro esse daqui, que é mais macio. Quanto mais macio, mais leve ele for, menos ele marca, mais fácil ele esfuma. Temos o chanfrado delineador. Eu te mostrei agora há pouco o chanfrado facial, que serve para fazer as correções do sombreado do rosto. Esse daqui é um chanfrado delineador. Nós usamos ele para 2 coisas. Ele foi feito para uma, que é a aplicação do delineador, que é um grande problema em relação à maquiagem, à automaquiagem. Mas nós usamos ele muito também para fazer a correção da sobrancelha. Ah, é? É, com uma sombra mais escura,
um marrom bem neutro, sem pigmento vermelho. Com esse pincel bem de leve, eu realço o desenho da sobrancelha, desenho novamente. E a função principal dele é o delineador, que eu costumo usar só em pasta, não uso delineador líquido. Você só usa delineador em pasta? Só em pasta com o pincel. Esse pincel você não consegue aplicar delineador líquido com ele, né? O delineador líquido ele já vem com aquele pincel aplicador. Eu acho muito complicado, ele é muito mais difícil de ser aplicado, ele borra muito mais fácil. Esse em pasta eu acho bem mais fácil, sempre todos os cursos recomendo, e as mulheres que usam acabam realmente sentindo a diferença, a facilidade na aplicação. Com o pincel correto, fica muito mais fácil de aplicar. E ainda tem mais? Tem sim. Então segura aí. Logo após o intervalo a gente espera você. Bem interessante essa matéria, né, gente? Mas não acabou não. A gente tá fazendo só uma pausinha pro intervalo e na volta a gente aprende mais um pouquinho com o Michael. Então vamos lá, retomando a nossa aula de pincéis de maquiagem. Voltamos, a Vitória está aqui na mesma posição. A gente tinha passado o delineador, né, Michael? Isso, usamos o pincel chanfrado delineador. E agora? Agora nós vamos usar esse pincel, que é um pincel para esfumaçar o lápis de olho. Então, hoje em dia a gente evita usar o lápis de olho marcado, muito definido. Aplicamos o lápis de olho e em seguida já esfumamos ele aqui em cima. Olha só, para quem perdeu o início de tudo, nós estamos ensinando os tipos de pincéis necessários para você fazer uma excelente maquiagem. E só para você ter uma ideia, nós estamos usando em média 14 tipos de pincéis no mínimo. Então fica ligadinho porque é isso que está acontecendo aqui nesse momento. Vamos lá. Estamos esfumaçando? Apliquei o lápis de olho na raiz dos cílios, não dentro dos olhos. E venho com esse pincel fino e leve, fazendo um movimento de vai e vem, para tirar a marca desse lápis. Aplica-se bem no canto externo e esfuma trazendo para o canto interno, para que ele morra suavemente. Tá? Esse pincel não existe assim, um pincel próprio para isso, é muito difícil. Você procurar pôr um pincel para esfumar lápis de olho. E o que eu faço? Então a gente usa um pincel de pintura em tecido, de pintura em vidro. Olha só que legal. Pincel delineador bem fininho. Muito legal. O pincel de lábio. O de lábio tem algum segredo? O de lábio? O de lábio ele precisa ser bem duro e precisa ser bem preciso. As setas dele tem que ser bem desenhadas, ele tem que ser fino. E esse aqui tá errado, então? Esse tá errado. Você vê que as setas são bem espalhadas, cada uma ele é com um bem lado. macio. Você olha assim, você vê as cerdas dele mais soltas. Esse aqui bem concentrado, bem certinho. Tá. Com esse você consegue desenhar o lábio. Com esse você vai tentar, você vai acabar fazer borrando. borrão. Não vai ficar legal. E esses dois, os últimos pincéis, bem pouco usados. Esse pincel é uma escovinha, ele serve para pentear a sobrancelha. Esse daqui também tem uma escovinha, também serve para pentear a sobrancelha. E esse daqui é um pentinho para cílios. Encaixa-se bem na raiz e penteia. Vitória, que cílios linda, seu! Tem cílios imensos. Ai, que coisa linda! Os pincéis precisam ser lavados corretamente, como eu falei. É necessário que se lave os pincéis que nós usamos em produtos líquidos, base, corretivo, batom, o delineador. Todo pincel que é usado com produtos pastosos, líquidos, precisamos lavar uma vez por semana. Os pincéis que são usados em produtos em pó, sombra, blush, o pó, ele pode ser lavado uma vez por mês. Ele mantém-se um pouco mais tempo sem precisar ser lavado.
Os pincéis com produtos líquidos já existem, porque acaba acumulando o produto entre as cerdas dele. Entendi. A gente não vê, mas fica aqui e isso pode comprometer, né? Comprometer a sua saúde da pele. Ok, vamos lá então, vamos ensinar a como lavar os pincéis. Bom, agora a parte importante, limpar os pincéis. Exatamente, que é o que muita gente esquece. Lembrar, usar é bom, mas limpar não é tão gostoso assim. É muito importante na hora de lavar os pincéis, Tati, colocados corretamente de molho. Um copinho com água, um pouquinho de shampoozinho neutro, shampoo de infantil, bebê. todo mundo conhece. Exatamente. Você vai colocar um pouquinho na água? Nada de sabonete, nada de shampoo normal, shampoozinho infantil neutro, para não ressecar as cerdas do pincel. O pincel precisa ser tratado como o cabelo. Precisa ser lavado corretamente, seco corretamente. Então aqui um pouquinho do produto, do shampoozinho. Mergulho o pincel aqui de ponta cabeça na água, somente cobrindo as cerdas do pincel. Entendi. Eu não posso pegar uma bacinha, por exemplo, ou uma vasilha maior e pôr eles todos deitados de molho. A intenção é só as cerdas, o cabo não. Quando a gente lava o cabo ou deixa de molho, acontece isso com o pincel. Ai, que dó! Estufa, ele sai a casca. Ai, que dó. Entendi. Faço uma boa massagem entre elas, enxago na água corrente fria. Jamais lavar o pincel debaixo de chuveiro, enquanto age o condicionador, eu vou aqui esfregar meus pincéis. Jamais. Sempre na água fria e bastante água. Já os pincéis que nós usamos para produtos em pó, pincel de blush, pincel de pó, do mesmo jeito, um pouquinho de produto. Mergulho eles aqui, a água só focando as cerdas, nada de cabo. Mas esse pincel eu não preciso deixar de molho 1 hora. Não, esse pincel eu já posso deixar ele aqui só alguns minutos, fazer um movimento aqui circular para que ele lave bem por dentro. Massageio aqui as cerdas dele e já enxago. Secar. O pincel leva 24 horas para secar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, é fácil. Vai lá no nosso site, todatarde.com.br. Beijo grande e aproveite as dicas. Adorei a matéria, muito legal. É claro que no dia a dia, de repente, não vai dar tempo de você utilizar os 14 pincéis, mas é muito importante você saber como usar os que você tem e também como higienizar, gente. A limpeza é fundamental para a sua pele, inclusive. Bom, agora é intervalo e na volta a gente fala de uma receita bem bacana, tomate marinado. Agora nós vamos te passar uma receita super versátil. Ela serve de salada, de entrada, no macarrão, enfim, 1001 utilidades. Karina Papa ensina. Oi pessoal, eu tô aqui de novo no programa Toda Tarde e vou fazer um prato para vocês que é muito gostoso, muito fácil de fazer, uma apresentação muito bacana. Se você quiser fazer como entrada, você pode usar ele. Você pode usar ele para fazer um macarrão e colocar no macarrão. Você pode usar como salada, é um prato muito versátil e sempre que eu faço todo mundo gosta. Você vai usar tomate ou cereja, esse daqui é o grape, mas você pode usar o tomate cereja também, qual você quiser. Você vai cortar o tomate ao meio, vai pegar uma vasilha e vai colocando o tomate na vasilha. Nesse caso eu estou usando uma vasilha de sorvete, tá? Mas vocês podem usar uma vasilha grande, pequena, depende da quantidade de convidados, né? Depende do que você vai fazer. Você pode pôr, além deles cortados, você pode pôr alguns inteiros também, porque fica mais bonita a apresentação. Você vai colocando os tomates aqui. E também coloca um pouco de manjericão.
eu gosto de usar a folha inteira, que eu acho que fica mais bonita. A folha menor dá uma apresentação melhor, mas como eu só tinha essa grande, eu estou usando a grande mesmo. Mas se você conseguir aquela folhinha bem pequenininha, para essa travessa fica melhor, porque é uma travessa pequena, né? Senão ela fica muito grande para a travessa. Você vai ajeitando do jeito que você achar que fica legal, tá? Você não vai ter que mexer nele, é só ir montando mesmo. Depois que você colocou uma quantidade de tomate que você acha legal, você vai temperar com sal. O sal você pode pôr sem medo, tá? Porque ele demora para pegar o sal. E o tomate, se você colocar pouco, ele não absorve o sal. Você vai colocar um pouco de vinagre. Pode usar limão também. E um pouco de azeite. Como a vasilha é pequena, eu não vou encher muito, senão na hora de pegar transborda, tá? Às vezes eu coloco também um pedaço de alho. Às vezes eu esmago o alho e coloco o alho esmagado. Como não é todo mundo que gosta, você pode pegar e colocar um dente de alho inteiro, 1 ou 2, e deixar junto. Isso daqui tá pronto. O que você faz? Você leva para a geladeira, deixa meia hora, 1 hora curtindo na geladeira. Depois disso é só servir. Você pode servir com umas torradas, como eu falei, ou com macarrão, ou com pão, do jeito que você quiser. E com certeza seus amigos vão adorar. Experimentem. Receita super fácil, super prática. Muito obrigada, nossa personal chef Karina Papa. Agora é intervalo e na volta um assunto muito importante que os pais têm que prestar muita atenção: obesidade infantil. Assunto sério agora no nosso programa. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios o Dr. Lucas Tadeu Moura, endocrinologista, falando sobre obesidade infantil. Hoje o nosso assunto é muito importante. Se eu fosse vocês, prestava muita atenção, porque nós vamos conversar sobre obesidade infantil. Para isso, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Lucas Tadeu Moura. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Tatiana? Tudo jóia. Eu sei que você tem uma larga experiência no assunto, por isso eu vou começar pedindo para você se apresentar para a gente. Pois não. Eu trabalho há 8 anos no SPAMED, aqui em Sorocaba. Agora sou responsável pelo setor de endocrinologia. Tenho uma especialização na área de endocrinologia na Universidade de São Paulo e hoje eu trabalho no ambulatório de endocrinologia e obesidade mórbida lá no Hospital das Clínicas. Bom, já deu para ver que do assunto você entende como ninguém. Agora eu vou tentar pegar um pouquinho dessa sua experiência para explicar algumas dúvidas para a gente. Por exemplo, obesidade infantil. Cada vez mais frequente ou é impressão minha? Sim, cada vez mais frequente, infantil, adulto, todas as faixas em geral de idade. Hoje no mundo existe essa epidemia que é a obesidade, né? Mas nos preocupa quando diante da gente tem lá uma criança já com problemas em que ela mesma não tem noção do que está acontecendo, né? Então hoje números variados em diversos países, mas no Brasil, mais de 20% das crianças entre 6 e 18 anos já tem um quadro de sobrepeso ou obesidade. E quando que os pais identificam isso? Existe uma faixa etária que o pai fala assim, mas esse daqui a pouco cresce e melhora? E não é bem assim, né? Desde quando a gente tem que prestar atenção? Eu acho que no momento em que a criança passa a fazer um acompanhamento pediátrico, nessa mesma época já é possível ter Pela aquela tabelinha. Noção. Exatamente. Os gráficos de crescimento e de peso já podem direcionar que caminho que essa criança está tomando. Se ela está sempre subindo nas curvas de peso, já é um momento, de repente, de começar a reeducação.
Então, se identificar algum problema e a pediatra de repente já sugerir que procure um especialista para começar uma dieta, é perfeitamente normal. Sim. Porque eu já vi mães que falam, mas eu não vou fazer dieta, meu filho é tão pequenininho, dá dó. Mas não é, né, doutor? Tem que fazer. Eu acho que a palavra não seria dieta, né? Isso talvez de uma certa forma assusta até os pais. É, com certeza. Eu acho que não é, o nosso trabalho não é, principalmente com crianças e adolescentes, não é prescrever uma dieta. Reeducação? É reeducação. Então, inserir números e quantidades e qualidades diferentes de alimentos desde cedo, sentar-se à mesa para, junto com a família, se alimentar, né? No mundo em que hoje a gente vê hábitos que são alimentação solitária, fast food, né? Com um ritmo bastante acelerado, mastigação, líquidos, horas de TV, videogame, computador. É realmente um processo de reeducação. Eu acho que quando a gente vê um adolescente, uma criança, a gente não tem que sentar e falar, olha, que sua dieta é essa, são tantas calorias. Eu acho que o processo começa em casa e geralmente os pais também estão com sobrepeso ou obesidade nesses casos. Isso que eu ia falar, na verdade a reeducação é da família inteira, né? Então existem aí regrinhas básicas, pelo que eu percebi você falando. Uhum. Primeiro, sentar todo mundo à mesa, comer com calma. Sim, calma não nessa resolve. hora. Gente, essa eu já não aplico muito. Sabe aquela coisa que chega, tem 10 minutos, tem 15 minutos. De jeito nenhum, né? Principalmente para criança, né? Mastigação. Existe um tempo que você tem que levar para fazer uma refeição ideal? Ou não existe isso? Eu acho que padronizar isso como uma regra fica difícil, mas eu acho que... Em 10 minutos que não vai ser. Menos que meia hora sentado à mesa, você já começa a ter a ideia de que o tempo está sendo reduzido, né? Mesmo porque é um momento social, um momento de conversa, é um momento em que o filho expõe para o pai, né, tudo aquilo que de repente passou na escola, quais as dificuldades que ele está tendo, e é o momento em que a mãe e o pai observa, né, como ele está comendo, quais são as dificuldades ali na hora da alimentação. Comer na frente de computador, comer jogando videogame, está ficando cada vez mais frequente também, não ajuda em nada, né? A criança não presta atenção nem ali, nem aqui, e vai só... E ela não está tendo atenção do que está sendo ingerido, né? Que eu acho que não numa criança, numa primeira infância, mas numa criança, a partir do momento que ela começa a ter noção das coisas, um discernimento maior, a partir de repente de uns 6, 7, 8 anos de idade, ela saber o que ela está comendo. Isso é importante, porque ela não tem condição de, na casa dela, tomar, vamos dizer, ela não escolhe o que vai ser comprado. Não é a iniciativa dela, né, o que ela vai comer. Exatamente. Às vezes o que ela escolhe são as guloseimas. E nessas horas também é uma regrinha que a gente tenta passar. Não adianta você privar, restringir a criança disso. Mas também, por outro lado, não pode encher a despensa de casa e deixar à vontade. Tem que pôr um limite. Agora, aquela regra da criança obesa ser um adulto obeso é real? Não é uma regra, mas a porcentagem de crianças, de adultos obesos que tiveram uma infância obesa é muito grande. Então tem Sim, sem dúvida. Porque vai ficando mais difícil perder ao longo do tempo? Não diria que é difícil perder, mas os hábitos não mudam. Eles passam a carregar aquilo que foi da infância e adolescência por toda a vida, né? Por quê? Porque a mudança numa idade adulta acaba sendo mais difícil, na medida em que você começa a tomar, escolher o que você vai fazer, o que você vai comer, o que você vai comprar. A criança ainda não. O pai e a mãe escolhem, fazem o cardápio, e ela, no momento em que ela está começando a ter contato com os alimentos, ela não sabe dizer o que é ruim e o que é bom ainda. Sim, com ela certeza. Vai formando, né, toda uma memória gustativa, todos os paladares, os odores vão se formando nessa idade. Então, é importante que mesmo às vezes os pais não gostando de um alimento, eles fundamental. Necessariamente não precisem deixar de fora do cardápio do filho que nunca viu aquilo. Com certeza. Agora, existe uma doença, eu sei que a obesidade acaba assim, trazendo uma série de consequências, mas existe aquelas doenças mais comuns com relação à obesidade? Sim, quais sem são? dúvida. Eu acho que disparado aí diabetes e pressão alta, que são, né, comorbidades ao surgimento da obesidade, e problemas no colesterol, problemas articulares, dificuldades na hora do sono. Então a apneia do sono principalmente é uma doença que vem se tornando cada vez mais estudada e tratada, né? Mais difícil em crianças, mas tão prevalente quanto.
Mas nas crianças já é capaz de surgir esse tipo de doença. Sim, observar na criança, principalmente se ela tem tido uma respiração sempre com a boca aberta, sonolência diurna, dificuldade na escola, dificuldade de aprendizado, são sinais de que o sono dela não está sendo completo durante a noite. E uma das causas é a apneia. E quantos quilos, mais ou menos, a gente pode falar que a criança já está obesa a ponto realmente de fazer um tratamento bem específico? Existe isso? Eu acho que é muito difícil a gente colocar em quilos. Vamos colocar que... Percentual? Os percentuais. Ela teria que ter, nas tabelas que são voltadas para o público infantil, ela teria que se enquadrar em percentis de 80% a 85% acima do normal. Entendi. Já é um limite que se classifica nossa. como obesidade, né? Mas assim, não dá pra gente generalizar. Eu acho que cada criança individualmente tem que ser colocada nesses gráficos e ser avaliado o estado de peso e altura dela. E quando procurar um endócrino? Eu acho que sempre que fugir da curva Tem já que é um procurar. momento, não necessariamente o endócrino, muitas vezes uma atividade física já é o suficiente, uma avaliação nutricional, né? E muitas vezes a avaliação psicológica, porque às vezes... Tem muito a ver, né? O problema não necessariamente está na comida, ele pode ser um problema outro que está se manifestando ali na hora de alimentar. Com certeza. Bom, dados alarmantes, né? Sim, o percentual sem dúvida. da obesidade, em geral, tanto nos adultos como nas crianças. Muitas coisas propiciam a isso hoje em dia, então a gente tem que tomar muito cuidado, mas existem regrinhas que ajudam a gente a combater tudo isso, não é verdade? Sim, Tatiana, muitas regras. Muito obrigada, viu, doutor? De nada. Pelas suas informações, eu tenho certeza que o pessoal de casa vai ter mais dúvidas. Deixe lá no nosso e-mail, todatarde.com.br, você entra lá no nosso site, deixa tudo registradinho, inclusive quem é você, pra gente poder responder. Muitíssimo obrigado pela sua presença, espero que você volte. Obrigado e estou à disposição. É isso aí, muito obrigada ao Dr. Lucas pelas informações. É muito importante nós pais ficarmos atentos. Bom, o programa está chegando ao final. Se você gostou ou quer rever alguma matéria, vai lá no nosso site todatarde.com.br, você entra em vídeos, escolhe a data do programa que você quer rever e veja tudo novamente, inclusive dando a sua sugestão, a sua dica também, que é muito importante para nós. Amanhã tem mais programa Toda Tarde. Não se esqueçam que nós estamos em novo horário, a partir da 1h30 aqui na telinha da TV Sorocaba SBT. Um beijo enorme para vocês e eu te vejo nesta quinta-feira sem falta. Beijo e até lá. Toda Tarde, oferecimento. Grupo AA, loja exclusiva New Móveis planejados em 3 endereços para você. Telefone 1533181001. E Pizzaria da Rita, você escolhe o local e nós levamos a pizzaria até você. 9707-3575.